Olá, bom dia, tudo bem? Você está em mais uma aula do cursinho Professor Chico Poço. Meu nome é professor Rafael Galeotti. Olá, você vestibulando interessado nessa aula de atualidades. Eu sou Matheus Moricone, junto com o Gagá. A gente é professor de Geografia no cursinho Professor Chico Poço. Hoje a gente conversa sobre como estudar atualidades, o que você precisa saber, como você deve se preparar para essa prova, como você deve se inteirar dos assuntos que são importantes ao longo do ano para as provas que virão. Tá? E a partir de agora a gente começa com alguns toques muito especiais para dar para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Então, muita atenção e vamos lá. A primeira coisa que você tem que saber é que existem duas formas específicas que pode cair no vestibular isso, como que a atualidades cai. É claro que você tem que estar atento aos assuntos importantes que caem ao longo do ano, mas isso pode acontecer de duas formas distintas no vestibular. A primeira delas é essa que nós trouxemos aqui, que são os assuntos específicos, os factuais, que vão cair normalmente em forma de questão para você. O que eu quero dizer com isso? Você vai estar a par do assunto, porque eu tenho certeza que você acompanhou jornais, revistas, portais de notícia, você se inteirou ao longo do ano dos principais assuntos, e a questão vai trazer para você alguma especificidade sobre aquele assunto que caiu, que você estudou, que você viu, que você acompanhou. Por exemplo, nesse que nós colocamos aqui, que é do Enem de alguns anos atrás, 2 anos atrás, o que você vai ver é uma questão que fala sobre um incidente que houve no Oceano Atlântico, sobre o desaparecimento de um submarino que teve lá. Não sei se você recorda disso ou não, vestibulandos de 2, 3 anos atrás tiveram que lidar com essa questão. Né? E essa questão vai trazer que tipo de informação para você? Ela vai perguntar qual era a nacionalidade daquele submarino. No caso, era um submarino argentino e você precisava saber disso para que você gabaritasse essa questão na letra C, que é o que está colocado ali embaixo, que você pode ver. Tá? Um outro exemplo é essa outra questão aqui que traz, acompanhe comigo. A Justiça de São Paulo deferiu um pedido do Ministério Público para impedir a realização de um show de Caetano Veloso na ocupação do MTST no bairro Planalto, em São Bernardo. Também foi um fato que na época foi bastante noticiado pela mídia, também apareceu bastante em jornal, também apareceu bastante em revista, e você precisava saber os argumentos que a Justiça naquele momento trouxe para que fosse impedido o show. Ok? E esses argumentos estavam também colocados nessas questões, e você precisava ter lido o jornal, você precisava ter assistido o jornal, ter lido a revista, ter acompanhado os sites de notícia, para que você soubesse qual era a alternativa correta. Isso é uma forma como as autoridades são cobradas no vestibular. Perfeito, Gagá. Então, como você muito bem disse, né, existe essa primeira forma, que os assuntos de atualidades podem cair no vestibular, mas existe também a forma de reflexão, né, que vai estar inserida dentro de uma redação. Então, aquela redação do Enem, segunda fase da FUVEST, e assim por diante. E aí, dentro dessa redação, você pode ter os mais diversos temas que estão ligados com, né, os assuntos de atualidades e podem também estar ligados com esses fatos, né, esses assuntos específicos em forma de questão que o Gagá comentou anteriormente. Aqui, nesse slide, né, a gente fez um apanhado dos temas da redação do Enem nos últimos anos, né, então percebe desde 2008 aí até 2019. E é interessante a gente destacar uma coisa, né, que, como eu disse, alguns temas eles também podem aparecer das duas formas. Então ali, em 2008, por exemplo, né, como a gente pode ver, o tema foi como preservar a floresta amazônica. E isso pode muito bem estar dentro de uma questão de geografia, uma questão de história, uma questão de sociologia, envolvendo a parte da legislação, envolvendo disputa de terra indígena dentro da floresta amazônica, envolvendo desmatamento, aquecimento global. Então você já vai puxando diversos assuntos, né? Eu costumo dizer que atualidades é isso, né? Uma conexão em rede de diversos fatores que vai condicionar, né, que vão influenciar um fator e outro fator. Um outro exemplo disso, por exemplo, aqui em 2012, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Né? Movimentos migratórios é um dos temas que a gente estuda dentro da geografia, por exemplo, e que foi motivo de muitos conflitos geopolíticos e pode estar muito bem inserido dentro de uma questão, só que de outra forma. Né? Então percebe que a gente tem que ter, na hora do vestibular, essas duas interfaces, né? Essa dinâmica, esse jogo de cintura, saber como aplicar os conhecimentos de atualidades. E aí, né, nesse próximo slide, em como estudar. Né? Como é que a gente vai fazer para estudar atualidades, então? Percebe que o Gagá falou dos fatos, e eu acabei falando das reflexões que vão estar dentro das redações. Mas eu costumo dizer
uma maneira ótima de você sempre estar estudando atualidades, né? Porque atualidades não é algo que você senta lá no domingo à tarde, beleza, vou estudar atualidades, terminei o conteúdo da atualidades, nunca mais vou ver ele, né? Não, atualidades você tem que estar estudando no dia a dia. Como? Assistindo jornal, lendo jornal, né? E é importante mais de um jornal para você ter diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto e a partir daí formar sua opinião sobre aquele assunto, né? Que é a partir dessa sua opinião, a partir dessa construção que você vai fazer a redação, por exemplo, né? Em forma de reflexão. Então, acompanhar polêmicas é importante. Você saber que os jornais eles têm certa parcialidade, então você tem que estar atento a isso, tanto na internet quanto na TV, nas redes sociais. Sempre que há polêmica nas redes sociais, com certeza é um assunto potencialmente que pode cair em forma de redação no vestibular. Mas fique atento como escrever. Eu acho que é importante quando você pega, por exemplo, os colunistas dos jornais e abstrai o fato de que o colunista ele vai ter uma visão parcial sobre um determinado assunto. Ele vai trazer uma coisa que é mais a opinião dele, mas ele traz para você formas de você conseguir fazer um texto, argumentar isso aqui de forma dissertativa, de forma que é uma opinião, mas que não pareça uma opinião, que pareça um texto dissertativo, como você vai ter que fazer no vestibular. E essas colunas de jornal, é interessante, como você falou, que o colunista ele vai acabar trazendo os argumentos de forma bem encadeada ali, né, nos parágrafos, no texto, e querendo ou não, só de você estar lendo aquilo, você já tira alguns ensinamentos, você já tira alguma experiência de como transformar aquilo num texto na hora da redação do vestibular, por exemplo. Pelo seu próprio inconsciente, você lendo aquela estrutura, você já acaba tendo algumas dicas de como estruturar isso futuramente. A gente trouxe alguns assuntos, tá, que a gente foi categorizando aí do lado deles, tá? Se a gente aposta que pode cair como forma factual ou se pode cair como forma de reflexão. Então você vai ver aí ao longo desse vídeo um F e um R dizendo se cai como fato, como uma questão ou como uma possível reflexão. E nós trouxemos algumas apostas que fique atento a isso porque pode ser que caia no vestibular de alguma forma. E a primeira aposta que a gente traz para vocês, acho que é o grande tema do ano, né? O tema que está em voga hoje. Nós estamos fazendo esse vídeo passando por essa situação nesse exato momento, que é o tema do coronavírus, do isolamento social, a questão da pandemia, né? A pandemia que nós estamos correndo agora. Isso pode cair de forma factual. Eu prevejo muito uma questão de biologia, prevejo muito uma questão de geografia, né, de como foi a disseminação disso, de como foi, infelizmente, a disseminação pelos mais pobres, como a gente observou bastante aqui no Brasil. Né? Mas eu também vejo como isso pode cair em forma de redação, a partir do momento que traz para você questões como qual a importância do pensamento coletivo acima das necessidades individuais de você ter que sair, de você ter que para além do essencial daquilo. Então, eu vejo isso como uma possível redação da sua responsabilidade como indivíduo para uma contribuição social e também vejo muito como questões de biologia, de geografia, enfim. Esse é um assunto que eu tenho a impressão que cai bastante e que traz o próximo assunto que o Moricone vai falar a partir de agora também, traz junto consigo, que é um assunto paralelo, mas muito ligado também. Aqui, esse segundo assunto, né, desigualdade de internet ou desigualdade no acesso à internet, é aqui um exemplo daquilo que eu falei sobre os assuntos de atualidades irem um puxando o outro, irem um influenciando o outro, né? Então, o coronavírus, a crise do coronavírus que a gente está vivendo está muito relacionada e trouxe, né, é claro que a desigualdade de acesso à internet ela já existia, mas ela trouxe e ela escancarou, assim, dizendo, né, muito mais essa desigualdade da internet. Por isso que a gente trouxe aqui esse tema e a gente aposta nele também, né? Tanto como uma questão quanto como redação. Então, você trabalhar todas essas esferas, né? Então, trabalhar como a internet é distribuída no mundo, né? Como isso se tornou importante durante a pandemia, como isso afeta a cada dia a população e como a gente começa a observar agora a dependência com relação ao acesso à internet, com relação a estar conectado, né, aquela fronteira entre o local global, aquela fronteira que já não é mais vista, né, porque ao mesmo tempo que a gente está na internet no local, a gente está conectado a partir da internet com o global. Então aqui pode trazer questão de globalização, que é pontos que estão relacionados aí com esse tema. Um outro assunto bastante importante que é bem clássico de muitos vestibulares, é o próximo que a gente fala agora, que é a questão das
mudanças climáticas. Desde que foi descoberta essa questão das mudanças climáticas no mundo, em torno dos anos 90, é sempre um tema que está sempre tocando no vestibular de uma forma ou de outra, em forma factual, aquela coisa, aqueles gráficos de temperatura que caem bastante em geografia, em física pode cair também, mas também cai muito como redação, a responsabilidade do indivíduo perante o meio ambiente, dos interesses políticos acima do meio ambiente. Mudanças climáticas é um assunto que está sempre também permeando o vestibular, e que por causa disso também voltou bastante em voga esse ano, o ano passado também. É importante que você fique atento a isso, porque é um assunto que pode cair, está sempre ali margeando, vou, não vou, pode ser que esse seja o grande ano. A gente nunca sabe sobre isso. E mais uma vez, né, puxando o assunto anterior da questão climática, a gente tem a conservação da Amazônia, que, como a gente viu anteriormente, já foi um assunto de redação, não um tema de redação, só que foi lá em 2008, se eu não me engano. Então, esses temas, eles acabam por se repetir depois de um período muito longo de tempo, né? E ainda mais a conservação da Amazônia, que está batendo recordes hoje em dia, né? Está muito exposto esse tema na mídia, e principalmente, eu acredito, né, nessa relação agora com a ciência, né, com a contestação de dados do INPE, né, de monitoramento de satélite acerca dessas queimadas, o quanto está queimando esse ano, por exemplo. Então é um tema que pode chamar atenção e pode aparecer dentro de uma questão, chamando a atenção da parte do clima, chamando a atenção da parte dos domínios morfoclimáticos dentro da geografia, mas também cair em forma de redação, porque e que sempre vai ser, essa reserva, esse território tão rico do Brasil vai ser temas de atualidades, tá? Então conservação da Amazônia é sempre algo para se focar. É importante que você saiba quem são as instituições que fazem os vestibulares e que, portanto, pensam nesses temas para redação. É fato, como o Matheus falou, que a gente está mesmo passando por uma situação em que o desmatamento está batendo recordes, que a falta de monitoramento está batendo recordes. No entanto, eu não prevejo, por exemplo, um vestibular federal, o Enem, fazendo uma questão a partir disso, visto que o INEP é vinculado ao governo federal. No entanto, vestibulares que têm a ver com governos estaduais, como a FUVEST, como a Unicamp, eu já acho um pouco mais provável. Tem um pouco mais a ver também com esse perfil de cada universidade e a vinculação de cada governo com relação a isso. Esse tema é muito importante, mas eu não apostaria para o Enem. Eu aposto mais em outros vestibulares e não o Enem. É importantíssimo a gente atentar esse padrão dos vestibulares, né? E esse viés de cada um, de quem, por onde é feito, né? É muito importante para a gente começar a especular esses temas. Partindo para o próximo tema que a gente pensou também, conservadorismo e neofascismo. Isso é uma discussão muito recente, isso pegou bastante fogo esse ano, né? Preveja uma questão de história sobre fascismo, preveja uma questão de geografia sobre movimentos neofascistas, neonazistas, prevejo isso virar assunto de redação, a questão da tolerância, né? Da intolerância com o próximo, da questão de soberania racial, de soberania nacional. Eu acho que isso pode cair como forma de questão e também pode cair como forma de redação. Também vejo uma redação trazendo para você a responsabilidade de você pensar na tolerância, de você não levantar esses fantasmas do passado em épocas recentes. Eu acho super plausível, eu acho que dá para cair também. Partindo aqui para o sexto tema, então, conflitos regionais, né, que está muito ligado com aquela parte geopolítica e geoeconômica que a gente tem dentro da geografia. Então, aqui na imagem, por exemplo, a gente tem a questão de conflitos no Oriente Médio, conflitos na Índia, tá, muito relacionado ao que? Ao petróleo, muito relacionado a terrorismo, muito relacionado a armas nucleares, ainda mais quando a gente vê essa outra imagem aqui de baixo, né, o Trump e o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, ali na direita uma foto da Síria, né, se eu não me engano, e em forma de questão, tá, principalmente porque é o que mais costuma cair dentro da geografia, em alguns vestibulares que tem mais esse perfil geopolítico, né, dentro da geografia, de uma geografia mais humana. E então se atentar a isso, né? Não tanto como uma redação, mas sim mais aparecendo como questão, porque são fatos ali específicos mais consolidados. Então não teria muito o que especular dentro de uma redação, por exemplo, eu acredito. Crise dos refugiados também é um assunto muito relevante, né? Especialmente ao longo da década de 10, ao longo dessa última década que nós passamos, em que, por causa também de muitas crises geopolíticas, como foi o tema que o Matheus falou agora há pouco, gerou muitos refugiados e gerou muita questão de fluxos migratórios, especialmente dos locais de conflito para regiões de maior desenvolvimento, especialmente Europa. Foi um dos fatores
para que você tivesse o Brexit, que foi um assunto que teve bastante em voga também o ano passado. Ainda não caiu de uma forma muito incisiva. Já vi cair em algumas questões, eu já vi algumas questões tratarem mais ou menos a respeito de fluxos migratórios, mas eu ainda não vi, por exemplo, uma redação que pegasse para falar sobre essa questão do ser humano estar ou não limitado em seus direitos, dependendo de qual é o recorte fronteiriço a qual ele nasceu. Eu acho que também é uma discussão bastante relevante do ponto de vista de direitos humanos, inclusive, e que eu acho que pode virar uma redação muito em breve, tá, para algum vestibular da vida, ou mesmo para o Enem. Certo. Se encaminhando aqui perto do final, então, das nossas apostas, né, a gente tem crise social e intolerância, que é um tema muito relacionado agora que a gente traz a sociologia, né, e a filosofia, as ciências sociais. Então, principalmente eu acho que no Enem, uma pegada maior em trazer questões de sociologia, trazer questões de filosofia, essa é uma parte importante, e principalmente como isso pode cair dentro de uma redação, né? Então, a intolerância, dialogando muito com, mais uma vez, né, com outros temas, com aquele tema neofascista, que está em voga, que o Gagá comentou anteriormente, né? A crise social, o forte patriarcalismo dentro do Brasil, né? Crises sociais que vão se acumulando, tem que chamar um pouco a atenção para isso dentro do vestibular, porque tem muito potencial de aparecer. Saúde mental é uma aposta antiga, é um assunto que está sendo cada vez mais falado, tá? Ao longo dessa década aqui a gente viu crescer muitas discussões, não só no nosso meio social, mas a gente também viu essa discussão surgir muito na televisão, surgir muito na internet, as campanhas como o Setembro Amarelo, as campanhas como o combate à depressão, ao suicídio. Eu confesso que eu não sei até agora por que não caiu no vestibular ainda. E eu prevejo muito cair como uma questão factual, o aumento do número de casos de depressão, que já foi falado, por exemplo, vai ser a principal doença debilitante da década de 20, afastamento do trabalho, que vai causar invalidez, que aposentadorias antecipadas. Todo ano eu acho que vale a pena você apostar em se inteirar um pouquinho mais nesse assunto também, como uma redação, essa questão de ansiedade, eu também acho que vale a pena você estar bastante esperto com relação a isso, porque em algum momento isso vai cair de alguma forma. Eu aposto bastante nisso. Perfeito. Aí aqui a gente traz nesse próximo slide, né, 3 questões assim mais recorrentes, que sempre acabam aparecendo, até, mas a gente não pode deixá-las de lado, né? Estatuto do Desarmamento, então, principalmente agora, né, em que a gente tem uma maior expressão e um maior volume em prol do armamento do Brasil, principalmente no Brasil, né, quando a gente fala de Enem. Então, esse é um tema também que tem que estar sempre atento, né? E como isso está relacionado com a legislação. Então, por isso que a palavra estatuto. E a legislação, a gente conhecer esses pontos mais polêmicos dela, né? Com o Código Florestal, como o Estatuto do Desarmamento e outros aqui, né? Que o Gagá vai comentar, questão indígena, sistema de cotas. Eu acredito que conhecer a legislação, conhecer um pouco essa parte polêmica da legislação é fundamental para você se desenvolver bem dentro desses temas. Sobre a questão indígena, eu acho que é uma aposta para todos os anos também, né? Os direitos dos indígenas, há muito tempo, eles já são negligenciados. Exige o que a Constituição fala, em paradoxo com o que a gente vê na realidade. Já caiu indiretamente de algumas formas, mas, por exemplo, a questão indígena hoje está diretamente relacionada com o fato de que nós, como lá atrás já foi comentado, nós temos um aumento muito grande do desmatamento, né? Um desmatamento que está invadindo, inclusive, áreas indígenas, e também a questão dos indígenas estarem mais suscetíveis e mais fragilizados na questão do coronavírus também. Talvez esse seja um ano que vale a pena você se inteirar um pouquinho mais nas suas leituras a respeito das peculiaridades, das particularidades das culturas indígenas nacionais, da situação em que os indígenas hoje vivem, porque esse é um ano bem plausível que esse seja um assunto cobrado de alguma forma. E além disso, a gente fala também sobre a questão do sistema de cotas, né, que é uma questão que socialmente sempre gera debates, alguns debates até um pouco mais acalorados, existem argumentos pró-cotas raciais, existem argumentos contra cotas raciais. É importante que você esteja inteirado nessa discussão, na discussão histórica do racismo, na discussão histórica do papel do negro na sociedade brasileira, na sociedade mundial como um todo, mas especialmente a partir do momento em que esse ano nós tivemos a morte do George Floyd lá em Minnesota, né, é bem capaz que os assuntos relacionados a questões raciais estejam em voga novamente, e dentre eles, com certeza, cotas raciais é um recorte
bastante válido, uma aposta que você pode fazer, porque é um assunto bastante clássico nas discussões sociais, mas nas discussões de Facebook, redes sociais, por aí afora. Então, chegando aqui no próximo tema, né, a ciência em xeque, que é uma coisa que a gente já comentou aqui também, né, toda essa questão dos dados da Amazônia, como eu comentei, né, do monitoramento por imagem de satélite. Então, isso é uma questão também que está muito atual, principalmente isso aqui, essa foto do meio, né, a campanha anti-vacina, a história da Terra plana, contestação de dados da ciência, né, até que ponto a ciência é aplicada na sociedade, até que ponto o Estado gera recursos para a ciência, enfim, todo esse debate que a gente vê dentro das universidades, principalmente. E tem que ficar ligado também, porque esse já foi o tema da redação da FUVEST do ano passado. Então, dificilmente tem repetição de tema de um vestibular para outro. Exato. No entanto, nunca se sabe. Próximo assunto que a gente traz também, um assunto que o Enem gosta muito de debater, que são os direitos das minorias, né? Praticamente todas as minorias, aspas, né, debatidos de forma direta ou indireta no Enem, né? Ou a questão racial, a questão feminina, né? Mas uma coisa que nós não vimos até hoje, por exemplo, acho que não é o caso do Enem, mas eu acho que pode ser debatido, é a questão dos direitos dos LGBTs. E ainda não caiu em nenhum vestibular, e pode ser que seja esse o ano, por que não também? Visto que é um padrão de vestibulares levantar essas discussões, esse pode ser um assunto bastante relevante para esse ano, não duvido. E aí, aqui chegando no final já, a gente tem esse tema que eu particularmente, eu acho que acredito que o Gagá também, a gente aposta muito nele, que está relacionado com gestão da água, com pegada hídrica e com água virtual, que engloba vários acontecimentos que já está na hora de aparecer com maior foco no vestibular, como, por exemplo, a crise hídrica do estado de São Paulo, que é um tema importante, a transposição do Rio São Francisco está englobado aqui dentro, e as enchentes urbanas, por exemplo, os desastres do litoral. Então, todas essas questões que envolvem a gestão da água por parte do Estado, é fundamental que a gente esteja atento. Ali eu coloquei na direita a foto de um comitê de bacias, né, como uma bacia hidrográfica ela é gerida, por exemplo, quanto a sociedade civil participa disso. Pegada hídrica e água virtual, né, são conceitos que a gente costuma trabalhar dentro da geografia, mas também muito importante, né? Então, qual a nossa contribuição, né, no gasto de água, qual a nossa contribuição na gestão de água, para onde a água vai? Toda essa questão desse recurso hídrico vai ser objeto de disputa geopolítica, por exemplo, lá no Oriente Médio, ao redor do Rio Nilo, por exemplo. Então, todas essas discussão também de barragem, de hidrelétrica, de inundação, alagamento de terra indígena, é uma gama muito grande de assuntos que está relacionado com a gestão da água, por isso eu aposto muito. E por último, né, acho que uma aposta que a gente sempre tem que comentar, porque o Enem adora fazer isso, são aqueles temas muito loucos que de repente os caras tiram da cartola ou tiram de qualquer lugar, e que você bate o olho e fala, cacete, como é que eu vou responder esse negócio? Foi o que aconteceu ano passado, por exemplo. Mas ficou naquela questão, né, bateu o olho no assunto e falou, e agora como é que eu respondo isso? Calma, respira fundo, porque você vai saber responder se de repente tirar da cartola algum tema desse, pensando na Declaração dos Direitos Humanos, na Constituição Brasileira, então pensando em acessibilidade para todo mundo, pensando em todo mundo tem o direito a tudo, e os direitos são iguais, independente de qual é a sua condição física ou de qual é a sua condição social, tá? Com bom senso você vai saber responder. Lembrando que, no caso do Enem, tem algumas questões particulares da redação, mas fique atento porque algum tema muito louco assim pode aparecer, você vai assustar na hora, porque você vai falar, não tenho bagagem para isso, não tenho bagagem para saber as especificidades daquele assunto ou daquele grupo que o Enem trouxe. Mas com bom senso e com um pensamento na cabeça, saber respirar fundo, né, dar aquela aliviada no peito, e você vai conseguir responder isso numa boa. Perfeito, então pegando isso que o Gagá comentou para encerrar, né, isso também dialoga muito com aulas de redação. Quando a gente fala de Enem, tá, a gente fala naquela estrutura de redação que vai te apresentar uma problemática, vai te apresentar 1, 2 ou 3 ali gráficos, textos norteadores sobre aquele tema, sobre aquela questão problemática, e é importante você argumentar esse tema, né, você introduzir o tema dentro da sua redação, no meio ali você vai discutir o tema, vai trazer dados, se você tiver dados para trazer, vai trazer alguma referência dos textos, né, e no final, sempre é um padrão do Enem, você propor alguma solução para aquela problemática que o tema envolve, tem que respeitar os direitos humanos a partir de toda a argumentação que você vai construir ali. E lembrando que, no caso do Enem específico, pelo amor de Deus, não apareça com uma caneta azul.
tá? E muito menos com uma caneta que não seja de tubo transparente. Então não arrisca o seu ano, já compra aí umas 10, 20 canetas, uma vez por semana testa elas se estão funcionando e bons estudos para vocês. Espero que a gente tenha ajudado com essas nossas falas aqui. Fiquem atentos aí no canal, né? Logo a gente vai tentar trazer alguns debates de atualidades que a gente está fazendo com os nossos alunos nesse momento de pandemia, à distância. Vamos tentar trazer mais aulas de geografia, enfim. Continuem acompanhando aí. Valeu? Isso aí, gente. Valeu. Um abraço.